Nutrihábitos Nutrilite, a sua jornada para a saúde plena. Descubra como transformar sua vida com hábitos saudáveis e bem-estar duradouro. O meu nome é Eleone, eu sou terapeuta na área da saúde integrativa e empresária emo. Minha paixão é guiar pessoas em sua jornada para uma vida plena e saudável. E aqui começa a minha jornada nesse programa Nutrihábito. Então, essa era eu antes de começar a fazer o programa Nutrihábito. Eu, assim como você, assim como muitas pessoas, a gente tem vários desafios, né? Em questão da saúde, em questão do emagrecimento, em questão de várias coisas. E comigo não foi diferente. Então, essa era eu antes do programa Nutrihábito. Então, eu tinha problemas com saúde, né? A questão do problema de saúde, que eu vou explicar nesse vídeo o porquê, apesar de toda a suplementação que eu fazia com a emo, né, com os suplementos da Nutrilite, eu tinha alguns outros problemas de saúde. Por quê? Porque os suplementos por si só, eles não fazem milagre. A gente precisa fazer a nossa parte para potencializar os resultados. E era justamente a minha parte que eu não estava fazendo direito. Por isso, dos problemas assim de saúde, em questão de obesidade também, em questão de dores no corpo, de inflamação no corpo. Então, por isso, porque eu não praticava os hábitos saudáveis adequados. Um pouco porque não sabia e um pouco porque eu não tinha um caminho certo a percorrer. E através do programa Nutrihábito, aí eu descobri, a gente aprendeu o caminho certo a se seguir para complementar ainda mais na saúde e no programa. Por isso surgiu o programa Nutrihábito, que é um programa espetacular. Então, olha só, eu tinha problemas de saúde, em questão de dores no corpo, que eu já vou falar, e também problemas de autoimagem. Por quê? Porque foi muito difícil. Não sei se acontece com você, mas foi muito, muito difícil eu achar essa foto aqui para compartilhar com você nesse slide. A foto do corpo inteiro. Eu tenho muitas fotos de meio corpo, que se eu for compartilhar com você essas fotos de meio corpo, você vai perceber a grossura aqui do meu peito, enfim, né, dos braços, o rostão cheio, de corpo inteiro, então foi difícil. Essa aqui, inclusive, eu tinha tirado junto com a minha filha e acabei cortando aqui a minha parte. Foi um dia que a gente começou a ir na academia, quando eu comecei a fazer o programa Nutrihábito. Então, eu estava com 73 quilos e era bem larga a minha cintura, meu peito, no caso, né? Então, tinha gordura abdominais, bastante. Então, como você percebe ali, apesar de estar de camiseta, não dá para ver muito bem. Então, se você está acima do peso ou não está se sentindo bem, não cometa esse pecado que eu cometei, esse erro que eu cometi, de não tirar foto. Por quê? Porque olha só, hoje eu poderia mostrar para você várias fotos do meu antes, mas eu não tenho foto do meu antes. Foi muito raro achar essa, como eu falei. Então, se você for fazer o programa Nutriapto, for fazer alguma coisa que vai dar resultado no seu corpo, na sua saúde, registra antes. E já tinha tentado de tudo, mas nada parecia funcionar, nada funcionava. Eu já tentei dieta maluca e não funcionou, já tentei fazer algumas dietas malucas e outras coisas e não funcionava. Foi até eu descobri o programa Nutrihábito, e como eu me profissionalizei e estudei também sobre a saúde natural integrativa, eu apliquei mais umas dicas e umas práticas que eu utilizo na saúde integrativa. Aí o resultado foi rápido, foi top, foi maravilhoso. Então, essa foto aqui é o meu antes e o depois do Nutrihábito. Foi a descoberta, a virada de chave mesmo. E não era a dieta restritiva, não precisa fazer dieta restritiva, mas sim a transformação de hábitos no nosso dia a dia. A suplementação correta, os hábitos corretos e as coisas corretas para a gente colocar, desde a alimentação, desde os hábitos, desde algumas práticas a mais que a gente pode fazer para potencializar os resultados. E não dietas malucas, né? O resultado que eu tive, então, eu estava ali, aqui eu marquei 71 quilos, mas já estava com 73 quilos. E vim para 63 quilos. Hoje eu estou com 62 quilos já, né? Então, eu perdi aí mais de 11 quilos. Diminuí a cintura, isso em 3 meses. Diminuí a cintura, o quadril, a cintura, né? O abdômen, que era o que, nossa, o que mais me incomodava, era aquela barriguinha, né? Até eu pensava assim, bah, mas eu estou com 40 anos. Após os 40 anos, é difícil emagrecer, é difícil voltar como antigamente, né? É muito difícil, por quê?
porque já vai ficando, cada vez ficando mais velho, o metabolismo vai ficando mais lento e fica mais difícil. Sim, com certeza, fica mais difícil sim. A partir dos 40 anos, o nosso metabolismo ele desacelera, ele fica mais lento, porém não é impossível. Porque eu achava que quanto tempo que eu tinha barriga, no caso, né, que eu tinha aquela gordura abdominal, que a barriga me incomodava, e aqui eu perdi, voltei a ter cintura, voltei a ter saúde e qualidade de vida. Foi a virada de chave, foi a transformação na minha vida, o programa NutriHabitat. Recebi mais energia, mais disposição, melhorou a autoestima, a minha saúde melhorou como um todo. Então, não foi só a questão do emagrecimento, mas sim a energia, disposição, desinflamou o organismo, tudo melhorou, o sono, a qualidade de vida. Então, se você está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, e você não quer emagrecer porque você já está com o peso ideal, você não precisa emagrecer. Então, esse programa ele é personalizado. Você vai usar de acordo com o seu objetivo. O meu objetivo era emagrecer também. E eu tinha uma quantidade de quilo que eu queria emagrecer e depois manter essa quantidade, né? Então, hoje eu eliminei aqueles 11 quilos e mantive ali o meu 62 quilos e com qualidade de vida e saúde, sem as dietas restritivas que eu falei, sem as dietas malucas. Então, tudo uma questão de hábito e o passo certo para a gente fazer. E nesse vídeo eu vou te explicar certinho como você pode fazer também. E como eu falei, se você não quer emagrecer, não precisa emagrecer, mas você vai ter saúde, qualidade de vida e muita longevidade, porque traz uma saúde a longo prazo, a médio e a longo prazo. Os sintomas mais comuns que a gente sente quando a gente está com o corpo inflamado, quando a gente não está bem, que está com o corpo inflamado: dores, alergia, intestino desregulado, obesidade, a baixa imunidade, a pele fica mais ruim, gases frequentes, ansiedade e muito, muito, muito mais. Inclusive a fibromialgia, ela já vem de um corpo inflamado, de um intestino inflamado. E eu tinha várias dores. Eu já acordava cansada. Por quê? Porque eu estava acima do meu peso e também eu não me cuidava na alimentação e não fazia os hábitos corretos, exercício físico correto, o sono adequado, a hidratação adequada. Então eu tomava suplementos da Nutrilite, graças aos suplementos Nutrilite, me mantive firme até aí. Com certeza, se não fosse os suplementos, eu teria adoecido muito mais cedo, ou teria pegado uma doença grave, talvez uma doença autoimune, uma doença crônica, mas graças ao suplemento que ajudou. E depois do programa, então, olha, foi fenomenal, porque daí acabou com as dores, acabou com os cansaços, acabou com as alergias, eu tinha alergia de pele também, o intestino era desregulado, dores no corpo que parecia fibromialgia, tinha ansiedade, já acordava de manhã cansada. Não sei se isso acontece com você, mas saiba que o teu corpo, se isso está acontecendo com você, se um ou dois desses sintomas está acontecendo com você, saiba que o seu corpo está inflamado e está pedindo socorro, assim como estava o meu. Você já tentou de tudo e nada resolveu? A saúde reflete no que fizemos diariamente. É isso mesmo. Como eu não me cuidava, a saúde ia refletindo. E como eu falei, graças ao suplemento da Nutrilite, não deixou dar um problema de saúde mais sério. Porém, se eu continuasse naquele ritmo, mesmo tomando suplementos, eu ia adoecer. Eu ia adoecer. Por quê? Porque a suplementação por si só não faz milagre, a gente precisa fazer a nossa parte. E se eu estivesse fazendo a minha parte, com certeza a suplementação ia ter muito mais efeito, que está tendo agora. Que agora o efeito da suplementação é muito mais eficaz do que antes. Por quê? Porque o meu corpo está absorvendo 100% do que eu estou ingerindo, seja através da alimentação ou seja através de suplementos. O problema, por que nós adoecemos? 77% das doenças vêm do maus hábitos. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários se você sabia que 77% das doenças ela vem pelo mau estilo de vida e não pela genética. Só 20% é genética. Então, muitas pessoas falam assim: eu tenho diabetes. Eu tenho diabetes porque a minha mãe tem diabetes, porque o meu pai tem diabetes, porque o meu avô tem diabetes e eu também vou ter diabetes, porque é de família. Gente, apenas 20% é genético. O restante é pelos hábitos diários nossos do dia a dia, pela má alimentação, pelos nossos maus hábitos. Então, olha só, 77% é disso, né? E os outros 3% é de outros fatores. Hoje em dia, não importa
se a pessoa é magra, significa ser saudável. Não. Obesidade significa que já não está saudável, né? Porque já teve a obesidade. Agora, uma pessoa magra é uma pessoa, eu estou magra, eu sou saudável. Magreza não significa também saúde, não significa ser saudável. Então, tem tudo a ver com o nosso corpo, com o olhar, com o olhar integral do nosso corpo. Então, está tudo interligado. Então, e a inflamação vem com as consequências dos maus hábitos que nós fizemos no nosso dia a dia. Olha só, o consumo excessivo dos industrializados. O que é isso? Pães industrializados, embutidos, refrigerantes, salgadinhos, confeitarias, essas coisas industrializadas. O açúcar, a farinha de trigo, o glúten, alimentos pobres em nutrientes. Então, olha só, e é isso a gente deve ensinar para as crianças desde cedo. Quem tem criança pequena, ensinar desde cedo a escolher o alimento certo, a oferecer para a criança o alimento certo. Por exemplo, em vez de você dar uma bolacha recheada para o seu filho, dá uma banana, dá uma frutinha, dá um morango. E a criança, quando ela é bem pequenininha, é os pais que têm o dever de colocar para eles o que eles precisam, né? Para eles crescer com aquela mentalidade, com aquela consciência que eles precisam cuidar mais da saúde. Olha só, o salgadinho, refrigerante, bolacha recheada, isso é veneno, tanto para nós quanto para nossas crianças. Então, e não tem nutrientes, só tem porcaria, os porcaritos da vida. Né? Então, a gente precisa saber escolher o tipo de alimentação que a gente vai colocar no nosso corpo. Olha só, o corpo ácido e inflamado, ambiente para doenças. Se o nosso corpo está ácido e também inflamado, é um terreno próprio para doenças. Porque as doenças, por exemplo, o câncer, as doenças crônicas, elas se desenvolvem num corpo inflamado e num corpo ácido. Hoje é comparado o sedentarismo como fumar, como um cigarro. Quem deixa de fazer exercício, que é sedentário, as consequências para aquele corpo, para aquele organismo, é pior de uma pessoa que fuma. Então, olha só como é prejudicial. Então, poluição, todos nós estamos expostos à poluição, queira ou não queira, a poluição do ar, a poluição das cidades, das fumaças, enfim, a gente está exposto, isso não está sobre o nosso controle. E por isso que a gente precisa cuidar da nossa saúde, dos nossos hábitos e também a suplementação e de volta em volta fazer esse detox, fazer o programa NutriHábito, que só vai trazer saúde. Os agrotóxicos, hoje tudo que a gente consome contém agrotóxico. Contém agrotóxico no solo, contém agrotóxico nas frutas, nas verduras, tudo. Então, quem usa produtos de limpeza do supermercado, por exemplo, é produtos químicos que vai intoxicar a saúde. Por isso, na Emo, a gente tem os melhores produtos de limpeza do mundo. Produtos esses que não intoxicam e não traz alergia e não prejudica a saúde e muito menos o meio ambiente. Os cosméticos também, os cosméticos da Emo não contém chumbo, não contém outros problemas químicos, parabeno. E os cosméticos tradicionais, eles contêm muito chumbo e muito parabeno, fitalatos, que vai acabar prejudicando a saúde de quem as usa. 70% da nossa imunidade é produzida no intestino. Isso mesmo, 70% da nossa imunidade está concentrada no intestino. Então, olha só, você imaginou se o teu intestino está inflamado, está doente? Como fica a sua imunidade? E se a gente tem baixa imunidade, a gente gripa mais rápido, a gente fica doente mais rápido, pode desenvolver uma doença autoimune, uma doença crônica. Então, olha a importância de nós cuidar do nosso intestino. Ele é considerado nosso segundo cérebro. Por que ele é considerado nosso segundo cérebro? Porque 90% da serotonina é produzida no intestino. E se o nosso intestino não está bem, está inflamado ou está doente, a serotonina será prejudicada. E o que é a serotonina? A serotonina é o hormônio do bem-estar e da alegria. E se não está produzindo direito, a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter depressão, a gente vai ter alterações de humor, né? Vai prejudicar o nosso sistema nervoso, o nosso foco. Então, olha só, porque o intestino também é considerado o nosso segundo cérebro. Ele é ligado direto ao intestino-cérebro através do nervo vago. Tem uma conexão direta do intestino até o cérebro. Então, a informação é passada entre o intestino e o cérebro. E assim o nosso intestino, ele é responsável por vários sistemas do nosso corpo. Sistema imune, sistema da pele, sistema reprodutor, vários. Os hormônios também
é responsável através do intestino, se nós vamos ter hormônios, produzir hormônios de qualidade ou não, ou ter dificuldade com os hormônios. Um intestino não saudável causa o quê? Fadiga, falta de energia, doenças autoimunes, alergias, problemas de pele, queda de cabelo, o que mais? Diabetes, colesterol também tem a ver, psoríase, depressão, alteração de humor, um monte de problemas pode surgir se o nosso intestino não está saudável. Inclusive, problema reprodutor, do sistema reprodutor. Então, você, mulher que está aí, saiba que os miomas, endometriose, também tem a ver com o intestino. Homens, problema de próstata, outros problemas também tem a ver com o intestino. Uma das causas pode ser o intestino. Existe solução para tudo isso que eu falei, que é justamente o programa NutriHábito. E dentro desse programa NutriHábito, ele tem 5 pilares fundamentais de hábitos saudáveis que nós podemos colocar no nosso dia a dia para melhorar a saúde. Além da suplementação inteligente que vem nesse programa NutriHábito, tem mais os pilares fundamentais, que são os hábitos. Então, com esse programa eu aprendi também a ter disciplina e fazer certinho e aonde que vem os resultados. Olha só, os 5 pilares da saúde que a gente vai aprender através do programa NutriHábito é a alimentação correta, exercício regular, hidratação eficiente, descanso e equilíbrio emocional e suplementação inteligente. O primeiro pilar é a alimentação correta. A alimentação correta é nós deixar de comer, né? Ou comer lá de vez em quando aqueles produtos alimentícios no mercado, que é aqueles produtos que fazem mal para a nossa saúde, e colocar alimentos bons no nosso prato. Alimentos puros, alimentos, comida de verdade, sabe? Não ficar ali em excesso de pizza, excesso de lanches, excesso de embutidos e tudo, né? Então, começar a colocar com mais comida de verdade no nosso prato. O prato ideal seria assim, ó, olha só, um prato colorido. 50% do nosso prato precisa ser vegetais, tipo saladas e legumes, saladas cruas e legumes refogados. 25% proteína, carne, ovos, uma proteína. E 25% de carboidrato saudável. O carboidrato saudável tem vários carboidratos saudáveis. Tem o arroz integral, tem a quinoa, tem o cuscuz, tem mandioca, tem batata, tem vários grãos de bico, lentilhas, feijões, vários tipos de carboidratos saudáveis. Que a gente pode substituir aí o macarrão. Tem macarrão de arroz, mas enfim, né? Tem vários tipos. Outro passo importante também, através da alimentação, precisamos ter uma alimentação com prato colorido, com prato de verduras, vegetais, alimentos mais crus no nosso dia a dia, né? Mais alimentos vivos e menos aqueles alimentos industrializados. Mastigar bem a alimentação, porque a digestão nossa já começa pela boca. Então, a saliva, ela produz as enzimas chamadas salivárias, que ela vai ajudar já desde a nossa boca a fazer a digestão. A gente acha que a digestão começa do estômago para baixo. Não, a digestão começa já na nossa boca. Então, por isso de mastigar bem. Evitar líquido durante as refeições. Se você tem o costume de ingerir líquido durante as refeições, saiba que você está prejudicando o seu intestino, prejudicando o seu estômago, prejudicando a sua digestão, prejudicando a sua absorção de vitaminas e minerais e nutrientes do alimento que você está ingerindo. Além de que vai aumentar a barriga, vai dar gordura abdominais, vai ficar com aquela barriguinha e ainda outras coisas, vai provocar mais gases, mais outras coisas. Então, a importância de mastigar bem o alimento e não ingerir líquido nas refeições. Jantar leve e cedo. Então, o nosso jantar deve ser o mais cedo possível, o mais tardar às 20 horas da noite e um jantar leve. E tomar café só no outro dia. Claro, tomar água nesse período, mas de comida mesmo, jantar o mais cedo possível e tomar o café só no outro dia. E também, de preferência, no mínimo umas 3 horas antes de dormir, fazer o nosso jantar, nossa última refeição. O pilar 2 é exercício físico regular. Exatamente, o exercício físico regular. Não importa qual exercício você faça, desde que você faça. Se você gosta de fazer uma caminhada, faz uma caminhada. Se você gosta de bicicleta, bicicleta. Academia, faz uma academia. Pilates, aeróbica, alongamento. O que você gosta de fazer, desde que você movimente o corpo de 30 a 60 minutos por dia. E o terceiro pilar é a hidratação correta.
Olha só, a gente precisa tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Água pura. Água pura. Não vale o suco, não vale o chimarrão, não vale o tererê, não vale nada disso substituindo a água. A gente precisa tomar 2 litros de água pura, água limpa, potável, de preferência filtrada, que a água também interfere muito na nossa saúde. Então, precisa ser uma água pura, uma água filtrada, uma água de qualidade para nós estarmos ingerindo. Na verdade, a gente precisa consumir assim, ó, 35 ml de água por cada quilo de peso. Por exemplo, como eu peso 62 quilos, eu preciso tomar no mínimo 2 litros e 200 de água por dia. Tá? Claro, eu tomo muito mais que isso, mas no mínimo isso para dar resultado. Então, como eu falei, uma água pura, uma água de qualidade, é vida fluindo. E o quarto pilar é descanso, cuidar da mente e também cuidar do espírito. Porque, como eu falei, a nossa saúde, para a gente ter uma saúde equilibrada, a gente precisa cuidar de todos, de tudo, de todas as funções do nosso corpo. Por quê? Porque a gente precisa ter um olhar holístico e integral do nosso corpo e da nossa saúde. E tudo está interligado. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Então, a gente precisa ter momentos de trabalho, momentos de lazer, momentos de descanso, momentos de diversão, momentos de espiritualidade. A gente precisa ter tudo isso, momentos de cuidar da saúde, tudo isso. Então, olha só, de 7 a 8 horas de sono diário, a gente precisa ter uma noite de sono de qualidade, dormir bem, de 7 a 8 horas por noite. Dormir mais cedo, procurar dormir aí no máximo, mais tardar 11 horas da noite. O ideal é a gente ir para a cama de 9 a 10 horas da noite e já está indo para a cama. Dormir em ambiente escuro e tranquilo. Esse também é um segredo, né? A gente precisa estar num ambiente bem escuro e tranquilo. Não ter luzinha, não tem nada que atrapalhe, para que a gente possa ter aquele sono profundo, que nada pode atrapalhar o nosso sono. O equilíbrio emocional, pensamentos positivos. A gente precisa ter esse pensamento positivo, ter gratidão pelas coisas que a gente tem, que a gente ainda não tem. Enfim, gratidão pela vida, pela saúde, pelas coisas que a gente tem ao redor. Então, quanto mais agradecemos, mais recebemos também. Meditação, tirar aquele tempo para nós ficar em silêncio, para nós ficar conosco mesmo, no nosso interior, tirar esse tempo para nós. Muitas vezes você tira tempo para sua família, para o seu trabalho, para as correrias do dia a dia, para passear, para um monte de coisa, mas não tira um tempo para você ficar contigo mesmo, para refletir, para se reequilibrar, para colocar os pensamentos em ordem, a mente em ordem, e a gente precisa desse tempo para nós. Isso não é luxo, isso é autocuidado, é amor próprio de nós mesmos. Momentos de lazer e desconexão. Isso mesmo, você precisa tirar o seu momento de lazer, de passear, de cuidar de você, de curtir. Precisa, ninguém é de ferro, a gente precisa ter esses momentos para nós. E o interessante também é pelo menos um dia da semana a gente desconectar da internet, desconectar das redes sociais e tirar aquele dia para fazer um detox dos digitais. Quinto, né, que é o quinto pilar, é a suplementação inteligente. É aí que entra nossos suplementos Nutrilite e o kit NutriHábito, que eu já vou mostrar para vocês. Hoje, a alimentação, ela não supre todas as necessidades que o nosso corpo precisa de nutrientes. Então, a gente é carente de nutriente só através da alimentação. A gente precisa suplementar para suprir essa lacuna que falta no nosso dia a dia. E os motivos são enormes. Por que a gente não consegue suprir todos os nutrientes através da alimentação? Por quê? Porque a vida é muito corrida, porque os alimentos de hoje não têm os mesmos nutrientes que existiam há tempos atrás, porque o solo e tudo hoje está intoxicado, então não tem as mesmas vitaminas, os mesmos minerais. A gente não consegue comer de 5, 6 tipos de cores diferentes no nosso prato no dia a dia. Por isso que a gente precisa suplementar, compensar, através aí da suplementação Nutrilite. A gente, o ômega 3, por exemplo, a gente não come peixe de águas geladas 3 vezes por semana. Não come. Então precisa suplementar, porque o nosso corpo não produz. E assim também é os antioxidantes. A gente não consegue tudo através da alimentação. Nem as proteínas. A gente não consegue todos os aminoácidos através da alimentação. Suplementos Nutrilite são naturais, são puros e garantem a absorção no nosso corpo.
Então, como eu falei, eles são puros, naturais, eles já estão no mercado já há mais de 94 anos. É a única marca no mundo que semeia, cultiva, colhe, processa plantas ricas em nutrientes nas suas fazendas orgânicas para produzir os melhores suplementos para nós. Sem corante, sem aromatizante, sem conservante, sem químicas. São de origem 100% natural. Então, por isso que o nosso corpo vai aproveitar todos os nutrientes dele. Por quê? Porque eles, quando a gente toma um suplemento Nutrilite, o nosso corpo entende como um alimento, porque realmente é um alimento, né? Então, não é sintético. Não contém corante, não contém aromatizante. No kit NutriApto, ele vem 4 suplementos e vem mais um guia. Eu vou mostrar para você o que vem aqui no kit NutriApto. Olha só, vem uma sacolinha maravilhosa. É uma sacolinha aqui, olha. Dá para usar para outras coisas também, essa sacolinha. Ele vem a proteína vegetal, tô colocando aqui para você. Ele vem um probiótico, que a gente vai falar de cada um deles agora no vídeo. Ele vem a fibra Nutrilite e ele vem também o Cal-Mag-D, que é um suplemento composto de cálcio, magnésio, zinco, manganês e vitamina D3. E vem também 2 guias para ajudar nós no processo e no programa. Esses guias são fundamentais. Esse guia aqui, ó, tá vendo? Ó, ele é de receitas. Então, ele tem várias receitas aqui, né? É um guia com várias receitas para você fazer no seu dia a dia aí para substituir o café, para substituir o jantar, ou para fazer um lanche meia tarde. Tem tudo aqui certinho e a importância de estar consumindo alimentos saudáveis. O outro guia que tem aqui é o NutriHábito. Nesse guia aqui você vai ter tudo para você começar o programa. Você pode fazer as anotações, dica de exercício físico, dica de cuidar da saúde mental, da saúde emocional, dica de hidratação e tem também como para você marcar. Você vai marcar seu peso, você vai marcar sua medida, você vai marcar a sua altura para fazer o acompanhamento depois. Então é um programa completo e que traz todo o suporte. Esse probiótico aqui, ele vai ajudar a restaurar a microbiota intestinal. Isso mesmo. Ele ajuda a restaurar a microbiota intestinal. Por quê? O que é um probiótico? Os probióticos são micro-organismos vivos que contêm, são os bichinhos, que são os bichinhos que o nosso intestino precisa para, as bactérias boas, no caso, para que o nosso intestino funcione direitinho. Então, ele vem em cápsula. Cada cápsula aqui, ele contém, veja só, cada cápsula ele contém 10 bilhões de micro-organismos vivos. Significa 10 bilhões de bichinhos vivos em cada cápsula, que vai ajudar o nosso intestino. Porque o nosso intestino, lá no nosso intestino, ele contém bactérias boas e bactérias ruins. E o que nós precisamos? Nós precisamos que as bactérias ruins diminuem e as bactérias boas aumentem. A gente precisa fazer isso para dar a saúde no intestino. Caso contrário, se as bactérias ruins proliferarem e as bactérias boas diminuírem, o nosso intestino vai ficar inflamado, a gente vai ficar permeável. E o que é permeável? Ele vai ficar vazando toxina para os outros órgãos e depois vira um intestino do síndrome do intestino irritável. Por dentro do intestino que tem as viscosidade, ela vai dar um espaço e o que acontece? Se o intestino está doente, está inflamado ou está com desbiose, enfim, ele vai vazar toxina entre essas vilosidades e vai direto para o sangue. E quando essas toxinas vão para o sangue, o que vai acontecer? Vai prejudicar problemas de saúde autoimune, diabetes, problema de pele e muitos outros problemas, muitos e muitos outros problemas. Então, por isso que a gente tem que cuidar do intestino. Aí a pele fica ruim, o cabelo fica ruim, o cansaço aparece. Tudo isso acontece se o nosso intestino estiver ruim. E os probióticos vai ajudar a aumentar essas bactérias boas e diminuir as ruins. Né? Ela fortalece a imunidade, com certeza, porque se o intestino está bom, ela vai fortalecer a imunidade. E vai melhorar também a digestão e as alergias, para quem tem problema de alergia. E vai ajudar também para o sistema nervoso. E muitos outros benefícios também do probiótico. Fibras, que são essas fibras aqui, elas são solúvel em sachê, solúvel, prático para a gente carregar no dia a dia. Pode carregar na bolsa, no bolso, no carro, para tomar aonde a gente for viajar. Muito prática, muito simples. Elas vão nutrir
as bactérias boas do nosso intestino. Então, essas fibras aqui, elas vão ser o alimento para esses bichinhos, para os probióticos, para que ele potencialize os resultados. E a fibra, ela ajuda também a regular o intestino, ela ajuda a controlar a glicemia e o colesterol, porque ela faz uma limpeza, ela vai ajudar a recuperar a mucosa intestinal, ela vai promover saciedade, vai ajudar a emagrecer. Inclusive, se você quer uma dica para ajudar a emagrecer também com a fibra, você tomar a fibra 30 minutos antes do almoço. Ela vai ajudar a saciar, né, você, e você vai acabar comendo menos na hora do almoço. Então, ela vai ajudar a emagrecer se você tomar ela dessa forma, 30 minutos antes da refeição. E tem muitos outros benefícios da fibra também. E por falar em saúde e qualidade de vida, a gente tem uma comunidade, a gente criou uma comunidade do programa NutriHábito, que nessa comunidade a gente acompanha a pessoa desde o início do programa até o final do programa, pega pela mão, acompanha passo a passo como fazer, como tomar, os melhores horários para tomar a suplementação, dicas de alimentação, inclusive nessa comunidade não é só o programa NutriHábito. A gente vai além desse programa NutriHábito. A gente vai incluir junto, para quem participa da nossa comunidade, a gente incluiu mais o detox, incluiu uma modulação intestinal para ajudar a limpar o intestino, a gente incluiu ali a desparatização, incluiu outras dicas saudáveis que a gente precisa no nosso dia a dia para a gente ter mais saúde. Essas informações que eu adicionei a mais no nosso programa NutriHábito foi as informações que eu aprendi e que eu sei através da minha formação que eu fiz na saúde natural integrativa. Então, o nosso programa, quem fizer parte da nossa comunidade, do nosso programa NutriHábito, ele vai além do programa NutriHábito que a Emoi nos oferece, que a Nutrilite nos oferece. A gente vai ter acompanhamento personalizado, pessoa por pessoa. Também vai ter acompanhamento ali semanalmente, online, via Zoom. Então, qualquer pessoa do Brasil inteiro pode participar desse programa, porque todo o acompanhamento vai ser online, através do grupo do WhatsApp, através de aulas também gravadas, que vai ser direcionada para quem fizer parte da nossa comunidade. Então, se você é um cliente que está ouvindo esse vídeo, se quiser saber mais informações, me procura, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. No primeiro comentário aqui, está fixado o meu contato, nossos contatos, na descrição do vídeo também. A gente acompanha passo a passo você, do começo ao fim, até você ter o teu resultado, o resultado desejado que você quer. E além do programa NutriHábito, você vai ter outras dicas, né, outras informações e todo o acompanhamento 100% grátis. 100% grátis. A única coisa que você vai precisar fazer é comprar o kit NutriHábito, porque precisa do kit NutriHábito para incluir a suplementação no programa. O restante será totalmente grátis para você. Então, se você está aí do outro lado ouvindo e quer fazer, se interessou em fazer esse programa, em buscar mais saúde, qualidade de vida, ou emagrecer, enfim, tudo isso, a gente tem todo esse suporte. Esse suporte, ele será para os meus clientes, será para todos os empresários da nossa organização, da nossa equipe. Então, se você está sentindo e é um cadastrado da nossa organização, ou de alguém da nossa organização, da nossa equipe, você também está dentro dessa comunidade e você pode estar participando. E essa comunidade, a gente vai estar ajudando não só os meus clientes, mas também os clientes dos nossos empresários, da nossa equipe, que fazer parte desse programa. Então, se você é um empresário da nossa equipe, você pode participar também dessa comunidade 100% grátis, né? Só vai comprar o kit NutriHábito. E se você tem os seus clientes e você divulgar para os seus clientes também vai ser acompanhado por nós, né? Por mim, o passo a passo aqui do programa. CalMag-D. Então, o CalMag-D, ele é um suplemento que ele vai ajudar para a saúde dos ossos, para evitar osteoporose. Ela ajuda a melhorar o sono por causa do magnésio, né? O magnésio ajuda a melhorar o sono, ajuda para cãibras, ajuda para a saúde cardíaca, ajuda para a imunidade. Então, ele é completo. Ele é vitamina D3, que é aquela vitamina do sol, magnésio,
E a gente precisa estar ingerindo magnésio, por quê? Porque o magnésio ele é responsável por mais de 300 funções do nosso organismo. Você sabia? Olha só a importância do magnésio. E o nosso solo, ele é pobre em magnésio. Então, a gente precisa estar suplementando magnésio. E no nosso Calmag D está junto o magnésio. Então, é um mix de nutrientes para o nosso corpo. O zinco, todos nós precisamos de zinco. Se o zinco não estiver adequado, vamos ter problema de tireoide, vamos ter queda de cabelo, vamos ter problema reprodutor, vários problemas. Então, a gente precisa estar com o zinco também equilibrado, assim como o manganês e assim como o cálcio e a vitamina do sol. A vitamina do sol, ela é responsável, porque a vitamina D é responsável pelo nosso sistema imune. E esse suplemento ele vem para fazer tudo isso. Vai aumentar a nossa imunidade, vai melhorar o nosso sono, vai melhorar os nossos ossos, nossos músculos, cartilagem, vai também aumentar a saúde, melhorar a saúde cardíaca, a saúde cerebral, os hormônios, tudo ele ajuda também. E essa aqui é a nossa proteína vegetal. A nossa proteína vegetal, ela é 100% natural também. Ela contém os 9 aminoácidos essenciais necessários que o nosso corpo precisa, né, no nosso dia a dia. Ela ajuda a aumentar e melhorar a massa magra, a recuperar, a fortalecer também a massa magra, dá energia e disposição, ajuda também para a saúde hormonal e ajuda também para imunidade, para o intestino. A gente precisa ter suficiente no nosso organismo as proteínas. E só com alimentação a gente não consegue. Então, essa aqui ela vem para suprir as necessidades. Então, ela é chave, é um suplemento chave para idosos. E é muito fácil de utilizar também, muito simples. Ela não contém gosto, não contém sabor. Pode usar nas vitaminas, no shake, nas sopas. Tem várias formas de utilizar a proteína. E também contém muito mais outros benefícios que vai além. E como investir na nossa saúde, então? Começando investindo para prevenir é melhor do que remediar. Então, é muito simples da gente incluir no nosso dia a dia os hábitos saudáveis, prevenir para evitar problemas lá na frente. Porque é melhor investir na saúde, na prevenção, do que depois lá na frente tentar tratar um problema, uma doença já diagnosticada. Então, tudo começa pelos nossos hábitos, pela suplementação adequada e pelo caminho correto a se seguir, pelo passo correto a se seguir para atingir os objetivos. Se você se interessou, entre em contato comigo para adquirir o kit, que a gente vai dar suporte. A gente envia o kit para qualquer lugar do Brasil e o suporte será 100% online e 100% gratuito e terá muito mais suporte além do programa Nutrihábito, tá? Então, vai ter todo o acompanhamento.